Caro jovem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa aula do seminário. Essa é a nossa aula de número 111. Nós estudaremos Doutrina e Convênios, sessão 97, será o tema de nossa aula de hoje. Né? Só para poder me apresentar, eu sou o irmão Terra, eu sou o coordenador do seminário de Natal, cuidando de toda a região aqui do Rio Grande do Norte. E para começar a nossa aula de hoje, eu gostaria de mostrar para você essa imagem e falar um pouco a respeito da água. Água pura, água limpa. Água pura, água limpa, ela tem muitos benefícios, né? Começando pela nossa própria alimentação, né? Nossa hidratação. Nosso corpo ele é feito a maior parte por água. A água também é utilizada na agricultura, também na criação de animais, para gerar energia para o meio ambiente. Ou seja, olha só a importância da água pura, da água limpa. Só que o que acontece? Muitas vezes a água ela acaba ficando contaminada, ficando impura por algum motivo, por algum fator específico. E o que que nós podemos fazer para poder transformar essa água pura, né, essa água, na verdade, essa água que está suja, que está impura, em água pura novamente? Nós podemos ferver, a gente pode filtrar, usar algum tipo de filtro, colocar algum tipo de substância, como por exemplo cloro, para poder deixar essa água limpa novamente. Por que que eu estou falando sobre isso, né? Porque na verdade agora a gente já vem a nossa primeira pergunta, que é como que a água pura ela pode se comparar a um coração puro? Então essa é a primeira pergunta, já anote aí no seu caderno, porque quando terminar essa aula, você clica lá no link que está aqui embaixo, né, o link que tem as perguntas dessa aula, e você vai copiar essa pergunta e você vai colocar a sua resposta logo embaixo lá no formulário do Google, certo? Então pense agora, né, de que forma a água pura, né, eu já falei dos benefícios dela, já falei sobre o que que a gente pode fazer para deixar ela pura novamente, caso ela seja contaminada. Então, de que forma que ela pode se comparar com uma pessoa com coração puro? Entrando agora especificamente na nossa aula e dando um contexto geral sobre essa revelação da seção 97, um grupo de elders estava morando lá em Condado de Jackson, que era Sião, né? E eles queriam saber qual era a vontade do Senhor para eles. Então eles escreveram uma carta para o presidente Joseph Smith perguntando para ele, né, pedindo para ele receber uma revelação. E o profeta, em resposta, recebeu a seção 97 do Doutrina e Convênios. E é muito interessante essa resposta, porque o Senhor diz para eles assim, basicamente, que olha, vocês estão em Sião, mas não significa que vocês são Sião. Então, a minha ideia, né, é que vocês possam se transformar em Sião. Falei muito Sião, né? Vamos entender um pouquinho mais sobre o que que é Sião. E o Senhor ele pega e diz o seguinte no versículo 21, ele fala assim: portanto, em verdade, assim diz o Senhor, que Sião se regozije, pois isso é Sião, os puros de coração. Portanto, que Sião se regozije enquanto se lamentam todos os iníquos. Olha só por que que eu pedi para lá no começo da aula você pudesse comparar a água pura com o coração puro, né? Porque é justamente isso que o Senhor diz que o povo de Sião deveria se tornar puro de coração. Então, Sião são os puros de coração. Era esse o desejo que o Senhor tinha para aquele povo e é o desejo que ele tem para nós também, para que cada um de nós possamos nos tornar puros de coração. Agora vem a pergunta 2. Então já escreve aí, anote a resposta para no final você poder colocá-la no formulário. O que que significa para você ser puro de coração? Pode escrever à vontade todos os pensamentos, os sentimentos que vêm no seu coração sobre o que é ser puro de coração. Para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre essa questão de ser puro de coração, o presidente Nelson ele diz o seguinte: o Senhor não espera que sejamos perfeitos neste período de nosso progresso eterno. Entretanto, ele espera que nos tornemos cada vez mais puros. O arrependimento diário é o caminho para a pureza e a pureza traz poder. No começo da aula, eu falei para você que muitas vezes a nossa água está contaminada. Às vezes cai alguma coisa dentro dela, alguma bactéria, alguma coisa assim. E é possível essa água ela se tornar pura novamente. Assim como também o nosso coração, né, que é um coração imperfeito, um coração que tem alguns desafios, ele pode se tornar puro novamente. Mas qual é o meio para isso? O arrependimento diário. Olha que interessante. O presidente Nelson não fala simplesmente arrependimento. Ele fala arrependimento diário, não é semanal.
Às vezes a gente chega no domingo na igreja para tomar o sacramento e pensa, agora é o momento do arrependimento. Não é. Na verdade, o sacramento, ele é o momento que você vai concluir todo o processo de arrependimento que você teve durante a semana. O arrependimento deve ser diário. Todos os dias você comete erros. Espera-se que todos os dias você se arrependa, você mude, você se esforce para mudar. Aí quando chega no domingo, você pega, faz uma análise ali durante toda a sua semana, né, conversa com o Senhor durante o sacramento, né, e pode falar, olha, Senhor, eu me arrependi, eu tô tentando mudar, né? Agora eu vou concluir isso tomando o sacramento para poder ser purificado de meus pecados, aqueles que eu cometi durante a semana. Você consegue entender? Olha a importância desse arrependimento diário, olha a importância de nos tornarmos puros, né, para o Senhor. Então, agora entenda uma coisa, como o presidente Nelson fala já no começo, o Senhor não espera que você seja perfeito, mas espera que você se aperfeiçoe todos os dias. Como é que eu me aperfeiçoo? Em Cristo. Somente em Cristo nós podemos ser aperfeiçoados, seguindo o exemplo dele, seguindo os ensinamentos dele e por meio da expiação dele. Sem ela, nós não podemos nos tornar puros, nós não podemos ser aperfeiçoados. A perfeição, ela vai ser concluída quando você ressuscitar. Até lá, você com um corpo imperfeito, é muito complicado você se tornar perfeito. Mas é possível que você possa ser aperfeiçoado todos os dias, utilizando o arrependimento, tendo acesso ao poder da expiação. Agora, o que acontece? Nessa mesma sessão, 97, Doutrina e Convênios, o Senhor ele fala, então, olha, ele disse então no começo, olha, eu espero que você se torne Sião. Sião são os puros de coração. Agora eu preciso te ensinar como é que você pode fazer para se tornar puro de coração. O presidente Nelson já falou a respeito do arrependimento. E o Salvador, né, o Senhor, ele pega e menciona mais uma coisa que nós podemos fazer para nos tornarmos puros de coração. E o Senhor revela assim: em verdade vos digo que é meu desejo que a mim se construa uma casa na terra de Sião, conforme o modelo que vos dei. Sim, que se construa rapidamente com o dízimo de meu povo. Eis que este é o dízimo sacrifício que eu, o Senhor, exijo de suas mãos, que a mim se construa uma casa para a salvação de Sião. Então, quando o Senhor ele fala sobre uma casa, ele não está querendo uma casa, né, qualquer casa, não. Ele está se referindo ao templo. Então, uma forma daquele povo poder se tornar puro de coração era justamente construindo e frequentando o templo. E agora a gente vai para a nossa terceira pergunta, que é uma pergunta muito importante. De que forma frequentar o templo pode ajudar um jovem a se tornar cada vez mais puro de coração? Olha que interessante. Você provavelmente não tem idade para fazer, né, as investiduras no templo, para fazer iniciatória, para fazer outras coisas no templo. Só que você pode entrar no templo, se tiver uma recomendação válida, você pode entrar para fazer o batistério. E isso já é o suficiente para que você possa se tornar cada vez mais puro de coração. Só que aí vem a pergunta: de que forma, ao você frequentar o templo, você se esforçar para isso, né? Hoje, infelizmente, o templo está um pouquinho longe, porque está lá em Recife, né? Mas logo, logo nós teremos o templo aqui na nossa cidade. Mas enquanto nós não temos ele aqui, é incentivado que os jovens possam ir uma vez em quando, não sei quando, né? A frequência que você pode ir, você possa ir para o templo, né? Pegar uma caravana da sua ala, da sua estaca, né? Um grupo de jovens que está indo por meio de uma caravana, né? Então, de que forma? Ao você frequentar o templo, você vai se tornar cada vez mais puro de coração. O presidente Aren, ao falar sobre o templo, ele fala o seguinte: o presidente Russell M. Nelson deixou claro que podemos ver o Salvador no templo, no sentido de que ele não será mais desconhecido para nós. O presidente Nelson disse o seguinte: nós o entendemos, compreendemos sua obra e sua glória, e começamos a sentir o infinito impacto de sua vida incomparável. Se você ou eu formos ao templo, mas não estivermos suficientemente puros, não poderemos ver, pelo poder do Espírito Santo, um ensinamento espiritual sobre o Salvador que pode ser recebido no templo. Então, olha a importância de nós frequentarmos o templo. Você vai notar, né, se você não foi ainda ao templo, mas se você já foi, né, você vai concordar comigo, de que as coisas lá são sempre iguais, né? É igual o sacramento. É a mesma oração do sacramento, porque é uma ordenança.
o batismo que você for ver, geralmente os batismos são iguais, porque essa é a mesma oração que nós fazemos sempre. Por quê? Porque são ordenanças. Só que é interessante ver que, apesar de ser a mesma ordenança que você vai fazer no templo, sempre você pode sair de lá com uma experiência nova, com conhecimento novo a respeito de Cristo. Porque Cristo, Deus, ele habita no templo. Isso é fato. E você pode ver Cristo no templo. Talvez você não vai ver ele andando pelos corredores, mas o que o presidente Nelson tenta nos ensinar, e o presidente Ayrin aqui nessa citação, é de que você pode ver a Cristo no sentido de que você, a cada vez que você frequentar o templo, você vai poder conhecer um pouco mais a respeito de Cristo, mais a respeito de Deus. Saindo um pouco do Doutrina e Convênios, indo lá para o Novo Testamento, né? O Salvador Jesus Cristo diz, né, assim, que e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, quem é que vai herdar a vida eterna? As pessoas que conhecem a Cristo, que conhecem a Deus. Então você deseja conhecer mais a Cristo, conhecer a Deus por meio do templo. O templo, olha o que ele fala, né? Como é profundo isso, de que Cristo ele não será mais desconhecido para nós. Pessoal, às vezes a gente acha que conhece a Deus, conhece a Cristo. Eu venho de uma busca, né, pela religião desde jovem. Né? Eu frequentei várias religiões. E o interessante, né, de você ver isso é que cada religião tem uma visão a respeito de quem é Deus, de quem é Cristo. E quando eu entrei na Igreja de Jesus Cristo, foi uma confusão para mim para entender, poxa, mas quem é? Né? E a cada dia, eu vou dizer para você, ainda não compreendo completamente. Por quê? Porque é um processo. Hoje eu compreendo muito mais a respeito de quem é Deus e quem é Jesus Cristo do que antes de me tornar membro da Igreja de Jesus Cristo, por conta da frequência ao templo, por conta do estudo das Escrituras, por conta das orações diárias. Hoje eu tenho uma visão é, mais fiel a respeito de quem é Deus. Se eu não conheço a Deus e Jesus Cristo, é muito difícil de eu seguir seus ensinamentos, é muito difícil de eu seguir pelo caminho que ele vai passar para mim, porque eu não sei qual é esse caminho, porque eu não conheço de verdade. Então, olha a importância de nós frequentarmos ao templo. Só que tem uma coisa, né? Você não pode entrar no templo sem uma recomendação válida para o templo. Se você hoje é um jovem que não tem recomendação, gostaria de convidar você a procurar seu bispo. Procure seu bispo, peça para fazer uma entrevista com ele. Fala, bispo, eu queria uma entrevista, né? Eu queria uma recomendação válida para o templo. E ele vai fazer algumas perguntas para você. Talvez você vai dar uma capengada em alguma dessas perguntas, mas vai ser uma chance que você vai ter de você se analisar para ver como é que você está hoje, para você poder melhorar, mudar o que tiver que mudar, arrepender o que tiver que se arrepender, para que em breve você tenha uma recomendação válida para o templo. Se você já tem uma recomendação válida para o templo, eu gostaria de convidar você a se organizar para ir numa caravana, converse com seus pais, veja a possibilidade, se há uma possibilidade de você ir para o templo, né, ir na sua caravana, da sua estaca, né, uma caravana só de jovens, talvez a sua estaca esteja organizando, né, mas que você possa se planejar para isso. Também, se você tem uma recomendação válida, eu gostaria de convidar você a sempre ter uma recomendação válida. Olhe a data que está na sua recomendação. Tá para vencer? Procure o seu bispo, não deixe ela vencer. Né? Às vezes a gente acaba passando batido, mas não deixe isso acontecer. Todos os anos, procure o seu bispo e renove sua recomendação. E para poder encerrar a nossa aula de hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta para você poder refletir. Essa você não vai escrever, porque é algo muito pessoal. Mas se você pudesse refletir no final dessa aula, o que que você vai fazer a partir de hoje para permitir que o Senhor purifique o seu coração? Veja bem, Deus é quem purifica o nosso coração. Você pode se arrepender, você pode mudar os seus atos, mas somente quem pode purificar o seu coração é Deus. Ele quer fazer isso. Só que ele precisa que você faça a sua parte. Aí a pergunta para você pensar e refletir, poxa, mas o que eu preciso fazer? Qual é a minha parte nisso? O que que eu preciso mudar, talvez? Será que tem alguma coisa na minha vida que ainda precisa ser ajeitada, precisa ser organizada? Né? Será que tem algum ponto que ainda não, eu não posso me considerar um jovem completamente puro de coração? O que que eu posso fazer para poder melhorar? Gostaria de prestar meu testemunho de que o templo, ele é a casa de Deus. Lá podemos vê-lo e senti-lo e conhecê-lo cada vez mais.
Esse é o testemunho de que podemos nos tornar puros de coração, mas não seremos perfeitos. Mas a gente pode mudar a cada dia e nos arrependemos e pela expiação de Jesus Cristo nos tornamos puros perante Deus. Que a gente possa um dia, né, estar frente a frente com o Salvador Jesus Cristo e não precisar baixar a cabeça, mas poder olhar nos olhos do nosso Salvador e dizer: Mestre, eu fiz tudo que eu pude. Não sou perfeito, mas tudo que esteve ao meu alcance, eu fiz. Eu deixo essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém.